Meus caríssimos alunos, estamos a abrir a nossa aula de hoje, o nosso encontro sobre o mecanismo de defesa chamado identificação. Trata-se de um mecanismo muito curioso. Colocarei uma questão de início para que, ao longo da aula, possamos ir coletando elementos para responder à questão. Vejam da importância e do lugar da identificação. Vocês já se deram conta que nós estamos a falar até em demasia das crenças e valores. Na verdade, na experiência da identificação, é onde nós elaboramos nossas crenças e nossos valores. Na experiência da identificação, nós assimilamos visão de mundo, visão de homem, daqueles e daquelas pessoas que estão mais próximos de nós. Veja da importância. Como é importante a gente se dar conta que na experiência da identificação nós construímos a nossa identidade. Identificação. O que importa com a experiência psicanalítica, importa é que ressignifiquemos os limites falsos dessa identificação. Vamos então para a aula de hoje, seguindo o nosso esquema habitual. Bem-vindos, bom trabalho, bom estudo. Tenhamos juntos uma boa aprendizagem. Bom dia. Pensamento de hoje. Tudo que é narcísico se desmancha nas águas alheias. Quando experimentamos à beira do ego o afogamento de nossas certezas. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, já estamos dentro do espírito da nossa aula de hoje. Retornando ao pensamento de efeito. Tudo que é narcísico, narcisista, se desmancha nas águas alheias. Isso acontece quando experimentamos à beira do ego o afogamento de nossas certezas. Veja que se trata de um trocadilho. Poderíamos ter colocado assim: tudo que é narcísico se desmancha nas águas alheias, quando experimentamos, à beira do lago, o afogamento de nossas certezas. Trocamos o lago pelo ego. Tudo que é narcísico se desmancha nas águas alheias, quando experimentamos, à beira do ego, do nosso ego, o afogamento de nossas certezas. Vamos ao conteúdo dessa mensagem. O narcisismo refere-se ao amor e à admiração excessiva que o indivíduo sente por si mesmo. Inicialmente é um estágio natural do desenvolvimento psíquico, onde a criança foca suas energias afetivas em si mesma, antes de direcioná-las ao mundo externo. No entanto, quando persiste na vida adulta, pode limitar a capacidade do indivíduo de relacionar de maneira saudável com outros, levando a um ciclo de autoadmiração e isolamento. Existe no mercado? Existe na sociedade? Existe. A identificação é um processo pelo qual o indivíduo assimila um aspecto, propriedade ou atributo de outro, transformando-o total ou parcialmente de acordo com o modelo que esse outro representa. É muito comum acontecer isso
na infância, na adolescência, na juventude, na vida universitária, na vida adulta. Nós escolhemos alguém para nos identificarmos. No contexto do narcisismo, a identificação pode servir como uma tentativa de fortalecer o ego, adotando características admiradas em outras pessoas. A introjeção, por outro lado, nós vamos trabalhá-la amanhã, é o mecanismo de defesa mais profundo, pelo qual as atitudes, comportamentos e atributos de outras pessoas são internalizados e se tornam parte do eu. Isso pode ser visto quando o indivíduo narcisista absorve aspectos de outros para manter uma imagem idealizada de si mesmo, sem necessariamente reconhecer a autonomia e a individualidade do outro. Esse ponto aborda a metáfora inicial, sugerindo que o confronto com a realidade alheia, ou seja, com as necessidades, desejos e perspectivas de outras pessoas, pode desafiar eventualmente desfazer a rigidez do narcisismo. Quando o indivíduo se depara com a impossibilidade de sustentar sua autoimagem exclusivamente por meio de mecanismos de defesa, como a identificação e a introjeção, ele pode experimentar uma espécie de afogamento de suas certezas, levando a um questionamento do eu. A descentração do eu é o processo psicológico pelo qual o indivíduo aprende a reconhecer e valorizar as perspectivas e existências alheias, diminuindo o foco em si mesmo. Esse processo é fundamental para superar o narcisismo patológico, permitindo um relacionamento mais saudável e empático com os outros. Envolve o reconhecimento de que as águas alheias não só refletem o eu, mas também contém mundos próprios que são ricos, complexos e dignos de reconhecimento. Finalmente, a superação do narcisismo envolve a reconstrução do eu por meio do desenvolvimento da empatia, do reconhecimento mútuo. Isso implica abrir espaço dentro de si mesmo para acolher as experiências e emoções dos outros, reconhecendo-as como válidas e importantes. Esse processo não apenas desafia os mecanismos de defesa do narcisismo, como a identificação e a introjeção, mas também promove uma forma de autoconhecimento que é enriquecida pelo contato genuíno com a alteridade. Pensemos nisso. Meus caríssimos alunos, antes de dar continuidade à nossa rotina, à nossa metodologia de ensino-aprendizagem, aqui uma reflexão em destaque para chamar a atenção do nosso grupo. Eu me dei conta, nesses últimos tempos, da abertura que eu tenho feito, da abordagem que eu tenho feito, de um modo didático e pedagógico, mas eu tenho aberto a vocês a diversidade de pensamentos, a diversidade de linhas, diversidade de culturas, diversidade de tradições religiosas, diversidade de crenças e valores, e me dei conta que eu preciso acender um alerta sinalizando o nosso grupo de estudantes, o nosso grupo de cursistas é um grupo grande, é um grupo muito grande, que estão a fazer o curso de psicanálise. Evidentemente, em me colocando como professor, em me colocando como psicanalista orientador do grupo que está a estudar conosco, eu tenho aberto as cortinas da realidade, diríamos, nua e crua. Isso pode ser motivo de desconforto, isso pode ser motivo de desencontro, isso pode ser motivo de ameaça. Por quê? Porque cada um de nós vem de um lugar, cada um de nós vem de uma educação.
Cada um de nós vem de uma experiência de cultura, de tradição religiosa, de espaço geográfico, de família. Ninguém chega a iniciar o curso de mãos vazias. Todos têm um repertório da própria caminhada. Evidentemente, estamos diante de uma diversidade, de uma pluralidade de interesses, de valores e de crenças. Portanto, o alerta pedagógico. O material é abrangente, descortina a realidade de uma forma colossal e diria, pedagogicamente, faça uso do material que te beneficia. Se durante a sua caminhada você encontrar informações, recursos de literatura, recursos de produções culturais e artísticas que vão de encontro quer dizer, vão de batida, de confronto com seus valores e crenças, escolha as informações que correspondam às suas perspectivas. Diante dessa sensibilidade, abri esse texto para orientar a nossa caminhada. Chama-se Multidimensionalidade da Experiência Humana. Sempre bom lembrar a vocês daquilo que eu disse aula passada. Nós estamos a experimentar o mundo dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Experimentar, vivenciar o mundo digital é experimentar e vivenciar tudo o que acontece em tempo real. E nós sabemos, sinalizei a vocês, que faria uso dos recursos das produções culturais, literárias, artísticas, para ilustrar a pegada, para ilustrar a presença da psicanálise. Evidentemente, já disse a vocês, as artes em geral, elas sempre são provocativas. Elas nascem para confrontar a realidade. Recentemente, elaborei uma frase de efeito relacionando a arte e o vazio. É o vazio da arte que traz a beleza do sentido. Por isso, vejam essa consideração que faço a vocês agora. A utilização da literatura e das produções culturais e artísticas na formação do psicanalista é uma estratégia que nos enriquece. É uma estratégia que aprofunda nossa visão da condição humana, que é multifacetada em diversas expressões. Seria uma pobreza da minha parte poupá-los de experimentarem essa experiência da condição humana multifacetada, plural e se apresentando na diversidade. No entanto, abordar temas que podem desafiar crenças e valores e tradições religiosas é essencial para proceder de maneira pedagógica para facilitar o aprendizado, sem causar desconforto, resistência, distanciamento. Estamos a caminhar juntos. Estamos num grupo de pessoas adultas, pessoas com uma experiência de vida, de crença, de valores, com uma experiência de academia, com uma experiência muito forte de relações interpessoais. Então é importante a visão do conjunto.
Então, diante disto, minha preocupação, sempre estar atento a uma contextualização cuidadosa. Antes de introduzir qualquer material, é importante contextualizar a obra dentro do período histórico, cultural e artístico, explicando como e por que ela pode ser relevante para o estudo da psicanálise. Nós temos nos comportado dessa maneira. Estabelecer um ambiente de respeito mútuo, criar um ambiente de aprendizado baseado no respeito mútuo, onde todos se sintam seguros para analisar, refletir suas opiniões e questionamentos, mesmo quando divergem das visões apresentadas. Um outro alerta: promover a reflexão crítica, incentivar os alunos a refletirem criticamente sobre as obras e teorias, considerando suas próprias experiências e crenças, bem como as diferentes perspectivas que se apresentam para a discussão. Eu sempre tenho dito a vocês que nós enxergamos o mundo do lugar onde nós pisamos. Se eu tenho o hábito de pisar num lugar singular, quando eu me apresento num lugar plural, terei que pensar a arte do meu manejo. Um outro alerta: utilizar diversas fontes, apresentar uma variedade de materiais e perspectivas, incluindo aquelas que possam reforçar, questionar crenças e valores. Isso promove uma visão mais equilibrada e mais abrangente. Explorar a multidimensionalidade da experiência humana. Imaginem como é multifacetada, como é plural. Enfatizar que a literatura e as artes exploram a complexidade, a multidimensionalidade da experiência humana, incluindo aspectos que são frequentemente ignorados ou marginalizados. O tempo que nós teremos de vida não será o suficiente para contar a nossa história. Na medida que nós mergulhamos na literatura, nós multiplicamos o nosso tempo de existência em conhecimento, em informação, em sabedoria. Um outro detalhe: fomentar a empatia. Encorajar os alunos a adotarem uma postura empática, tentando compreender as perspectivas e emoções dos personagens ou temas abordados como uma forma de entender melhor a si mesmos e aos outros. Já disse a vocês que eu experimentei um professor rogeriano na minha vida acadêmica, e sempre que nós nos encontrávamos para resolver problemas da academia, da universidade, nos debates mais quentes, ele se posicionava da seguinte maneira: o interlocutor levantava a problemática e ele, de um modo rogeriano, repetia novamente para dizer se estava ou não estava entendendo a questão colocada. Curiosamente, uma forma de buscar empatia, mas ao mesmo tempo criava um clima muito pesado. Mas a ideia de fundo prevalece. Pensar a realidade, procurar entender a realidade, não na minha perspectiva, mas na perspectiva do falante, daquele que está falando. É muito importante. Daí a empatia. Abordagem gradual, introduzir temas potencialmente sensíveis na maneira gradual, permitindo que os alunos se acostumem com a análise crítica de conceitos desafiadores em um ritmo confortável. Depois, discussão, pensar a prática. Conduzir discussões para analisar, refletir, pensar a prática, utilizando questionamentos que promovam o pensamento crítico e a introspecção, em lugar de simplesmente apresentar conclusões prontas.
valorizar diversas interpretações, reconhecer e valorizar a diversidade de interpretações que se apresentam nos meios ou no meio das produções culturais e artísticas. Obra ou teoria, destacando a riqueza da análise psicanalítica. Autoconsciência e reflexão docente. Por fim, é fundamental manter uma postura de autoconsciência e reflexão sobre crenças e preconceitos, assegurando que a abordagem pedagógica esteja alinhada com os princípios do respeito, da inclusão e do desenvolvimento intelectual de todos os cursistas. Perfeito? Esse é o alerta que gostaria de fazer a todos os alunos. Vocês depois poderão pegar esse instrumento didático, pedagógico, lê-lo com muita calma e se dar conta, avaliar o volume, a onda de informações que chegam até vocês sobre a realidade que nos cerca, a respeito do ser humano, a respeito da presença do ser humano no mundo, a respeito da experiência do ser humano em suas relações e a respeito da experiência do ser humano com ele mesmo. Então, nós estamos a falar de uma multidimensionalidade da experiência humana. Portanto, com certeza vocês encontrarão muitas provocações didático-pedagógicas que vão confrontar suas crenças e seus valores, lembrando-se sempre daquela máxima, aquele pensamento que eu já lhes repassei de Freud. Psicanalista é aquele profissional que articula a relação. Um minutinho só que eu estou aqui com uma pequena interferência. Continuando, então, falando que o psicanalista é aquele profissional que deve atuar sempre com a suspensão do julgamento da realidade. Essa experiência nós temos que sentir na nossa pele, nas nossas relações. O psicanalista é aquele profissional que precisa atuar sempre com a suspensão do julgamento da realidade. Bem, cá está a minha observação quanto à nossa caminhada, portanto, sem distanciamento, sem preconceito, vamos manter a nossa frequência, vamos manter a nossa curiosidade intelectual e vamos continuar coletando informações para melhorar o nosso repertório, para melhorar o nosso conhecimento. Vamos para o próximo bloco. Nesse quadro eu sempre trago uma reflexão a respeito de uma obra de arte. No caso de hoje, nós falaremos das obras de Frida Kahlo. Frida Kahlo, uma das artistas mais emblemáticas do século XX. Sua obra transcende o âmbito da pintura para se tornar um símbolo de resiliência, expressão pessoal e identidade cultural. Seu trabalho oferece um campo rico para exploração e estudo, convidando os alunos a mergulhar nas profundezas da experiência humana, por meio da arte. Frida Kahlo usou a arte como meio para expressar sua dor física e emocional de forma crua e honesta. Suas experiências com graves problemas de saúde, incluindo um acidente que a deixou com dores crônicas por toda a vida, são um tema recorrente em sua obra. Encoraja os alunos a refletir sobre como Kahlo transformou sua dor em arte, utilizando-a como uma forma de terapia e autoexpressão, o que pode servir de inspiração para a compreensão do poder da arte como forma de enfrentamento e expressão pessoal. Depois vocês continuam o material, vai se falar dos autorretratos, que ela trabalhava muito bem, simbolismo e cultura, transformação e autoconhecimento, legado e influência. Conclusão: convidar os alunos a estudar a obra de Frida Kahlo
é convidá-los a uma jornada de introspecção, compreensão cultural e apreciação da força de expressão artística. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Pessoal, aqui nós temos nosso mapa mental a respeito da identificação. Essa capacidade que nós temos de assumir as características dos outros. Vamos ver se consigo aumentar um pouquinho isso aqui. Opa, demais. Então, apenas observar as colunas mestras. Importante que nós saiamos da aula de hoje com uma ideia do conceito, com a ideia de figuras poderosas no processo de identificação, a questão da identificação e do superego, identificação e relacionamentos, identificação e ameaças, identificação e a infância, identificação, cultura, teorias psicológicas sobre o fenômeno da identificação, a questão do autoconhecimento, desafios e complicações. Esse mapa, apesar da densidade dele, está bem elaborado, ele é bem abrangente. Vocês terão esse mapa no anexo, em anexo à aula de hoje, mas ele é muito rico. É um mapa que eu convido para um estudo de uma forma assim, muito tranquila. Leiam, sigam as ramificações, os blocos que estão sendo apresentados, porque ele é muito interessante. E nós experimentamos, nós começamos falando do narcisismo, não por acaso, mas com uma intencionalidade. Nesse processo de identificação, é muito importante que a gente possa, agora, à distância, ressignificar padrões de comportamentos que nós adquirimos ao longo da nossa existência. Ontem nós falávamos da família, o primeiro espelho que mostra a identidade para a criança é a família. Primeiro espelho que nos revela quem somos, família. Dentro da família, a primeira cuidadora, os primeiros cuidadores, mãe. Questão do fenômeno da identificação, ou pai, ou quem cria, cuidador, cuidadora, avô, avó, tia, irmão mais velho. Alguém criado não por familiares, alguém que foi adotado. Então, observe o fenômeno da identificação. Nós nos identificamos desde a infância em busca da nossa identidade. O processo de identificação se relaciona com a nossa identidade. Eu procuro, desde o meu nascimento, me identificar com alguém, porque eu preciso responder: quem sou eu? E eu dizia a vocês, a primeira identidade que o ser humano procura é a sua identidade sexual. Quem sou eu? Veja o legado freudiano. Aqui então apenas alguns destaques pelo nosso tempo. Então, em falando da identificação, como é importante que a gente possa entender a identificação na perspectiva psicológica, psicanalítica, como se dá o nosso desenvolvimento quando entra o fenômeno da identificação. Nós imitamos, nós seguimos, nós admiramos, nós aprendemos a gostar, nós experimentamos o processo da fusão, da aniquilação, diante do processo da identificação, que é o mecanismo de defesa. Então, vamos encontrar diversas formas. O que chama a atenção? Figuras poderosas, atração por poder, psicologia da admiração, já comentamos, autoestima e identificação. Quem não fez a experiência na adolescência de querer gostar de alguém e alguém não querer gostar dela? Quem não fez a experiência na infância de querer gostar de alguém, ficar com alguém e este alguém não querer ficar, não querer gostar?
na vida adulta, quando nós procuramos os nossos pares, quantas experiências de decepção. Em muitas situações você procura e parceiro ou parceira não aceita a sua procura. Muitas vezes os outros te procuram para uma parceria, para uma vida mais partilhada, para uma vida mais íntima, e de repente você também não aceita. Como é curioso o fenômeno da identificação. Então, tem implicação na formação do ego, é uma experiência muito forte em relação aos nossos pais. Eu dizia de Winnicott recentemente, a experiência de uma mãe suficientemente boa, ou de um pai suficientemente bom, ou de uma cuidadora suficientemente boa. Normas e valores sociais, como a gente se identifica e assimila. Durante muitos anos trabalhei com aulas de filosofia e o meu trabalho era desconstruir conceitos, desconstruir preconceitos, desconstruir crenças e valores. Justamente nessa perspectiva. Nós nos identificamos muitas vezes até de uma maneira ingênua. Nos identificamos em busca de uma sobrevivência. Então, observe as nossas relações afetivas, observe as nossas experiências de conexões e empatia, nossas experiências de grupo, de coletividade, nossas experiências de liderar ou se deixar se permitir ser liderado, nossas construções de alianças, em termos de sobrevivência, de identidade. Então, situações de ameaça, quais são os mecanismos de sobrevivência que nós temos? Aqui fala de identificação com o agressor, coping, resiliência, processo de cura, transformação e crescimento. Interessante. Em falando da fase infantil, modelos de papel que a gente experimenta com os adultos na nossa infância, com as pessoas, a experiência do aprendizado social por meio de jogos, brincadeiras, questão da identidade de gênero, papel da identificação na formação do gênero, desenvolvimento dos códigos morais e éticos, influência dos mais próximos, independência e separação, uma educação para autonomia ou uma educação para um vínculo de dependência. A cultura tem a sua influência, a cultura oferece seus heróis culturais e ícones. Vejam, no campo do atletismo, no campo da música, no campo das tecnologias, no campo das lideranças, das governanças, dos líderes políticos, das lideranças religiosas, identificação. Que mais temos? Identificação, teorias de identificação. Observarmos Freud, seu legado, teorias behavioristas, psicologia do desenvolvimento, teorias sociais e culturais e abordagens integrativas. Perfeito? É um mapa muito rico, ele está bem denso, olha vocês, como ele está bem carregado, mas não se impressione com o volume das informações. Vocês poderão abri-lo com calma e trabalhando bloco por bloco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uns 10 blocos. Estudem, reflitam bloco por bloco. Vamos para o próximo. Nesse material aqui está identificado texto-mapa. É o material, é uma síntese que eu fiz do mapa mental.
A identificação é um conceito central na psicanálise, se refere ao processo que o indivíduo assimila, onde o indivíduo assimila um aspecto, propriedade ou atributo do outro. E aí vocês poderão lê-lo com calma. Conceito, assimilação e modelo. A identificação é, portanto, um veículo por meio do qual valores, crenças e padrões comportamentais são transmitidos e assimilados, desempenhando um papel crucial na formação da identidade individual e coletiva. Foi a nossa abertura de hoje. Temos mecanismos de identificação primária e secundária. Primária logo com os primeiros cuidadores, secundária depois, na sequência, os outros. Tipos: identificação com o agressor, identificação projetiva, identificação para o luto. Depois vocês leiam com calma. Funções: redução de ansiedade, formação do superego e adaptação social. Leiam com calma. Desenvolvimento: influência no desenvolvimento da personalidade e na identificação de gênero. Leitura com calma. Aspectos positivos: crescimento pessoal e modelagem comportamental. Ajudem muito. Aspectos negativos: perda de identidade e comportamento de massa. Implicações terapêuticas: desenvolvimento de estratégia de coping e terapia e seu papel. Implicações socioculturais: cultura e identidade, papel de ídolos e modelos. Um material que nos ajuda a refletir e aprofundar o nosso mapa mental. Dando continuidade ao nosso trabalho, aqui eu trouxe um quadro para que a gente possa observar um pouquinho, ou de baixo. A obra retrata uma mulher de branco. Retrato de uma mulher de branco. Foi criada por volta de 1929. O óleo sobre tela foi leiloado. Aqui só uma questão de curiosidade de um valor dessa pintora que nós estamos a ver hoje. Frida Kahlo. Veja o valor arrematado por 5,8 milhões, 31 milhões em reais, 5,8 milhões de dólares. Então veja da importância dessa pintora, dessa produção cultural, é esse material que nós vamos trabalhar hoje. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Trouxe também uma imagem em falando do tema de hoje de identificação. Curiosamente, observem as imagens, analisem os detalhes. Essa imagem nos coloca no cerne, no coração da aula de hoje. Questão da identificação. Estamos a viver um mundo digital e observem as pessoas, observem os aparelhos, observem as imagens, observem os espelhos. Depois, com calma, vocês aprofundam uma reflexão sobre esse material. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos um artigo oficial tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Não vou trabalhar detalhes desse material, um material muito interessante, compreendendo a psicanálise na perspectiva da identificação. Perfeito? Coloquei esse material à disposição de vocês, dei um ajuste no material para facilitar a leitura. Muito interessante o material, fácil compreensão. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos aquele bate-bola, aquele ping-pong de perguntas e respostas a respeito da identificação, enquanto um processo psíquico em que uma pessoa inconscientemente assume características e traços de outra pessoa. Modalidades de identificação: por ideal, por perda, por identificação, por semelhança. As implicações da identificação na personalidade. Então veja que essa relação, buscamos a identificação por uma questão de sobrevivência. Muita identificação que acontece ao longo da vida nos traz a
positividade do sentido da existência, mas também, por outro lado, muitas identificações nos colocam numa situação de atenção, de alerta. Como a psicanálise vê a identificação, como acontece o processo da identificação. Estudos que nós temos mostram que a identificação impacta em nossa personalidade, até onde a identificação é consciente e até onde é consciente, como a psicologia se posiciona diante desse fenômeno, como se dá isso na análise, como a análise trabalha, com as implicações na formação da personalidade, as contribuições de Freud para esse fenômeno. A identificação desempenha um papel significativo na formação da personalidade, pois as pessoas absorvem características e traços de outras pessoas, influenciando positivamente ou influenciando negativamente a estruturação da própria personalidade. Quanto aos textos, vamos observar o que nós temos aqui. É um texto pequeno do Dr. Lucas Napoli, vale a pena o mergulho nele, uma linguagem acessível, muito interessante. Vamos para o próximo texto. Aqui nós temos um texto já de nível intermediário. Vamos ver se abre. Para complexo, a identificação como dispositivo da constituição do sujeito na família. Curiosamente, vocês observem aqui na síntese, vai falar alguma coisa que nos vai chamar a atenção, a questão da subjetividade. Observe a maneira como foi colocado. Com o propósito de buscar a compreensão do sujeito e dos espaços que o constitui, a família tem sido objeto de análise, as quais muitas vezes as famílias decretam sua falência. Análises culturais, as análises culturais decretam a família como falência, como lugar da constituição da subjetividade. É verdade. Quem experimenta a subjetividade na educação da família, observe como se deu a educação da subjetividade. Será que a subjetividade existiu desde a infância, desde a adolescência? Na experiência da minha família, a subjetividade existiu no sentido de respeito, no sentido de desenvolvimento, de potencialização. É um artigo interessante. Vamos para o próximo artigo. O último, vamos ver se consigo abrir. De vez em quando para. Aqui se trata de um texto, um artigo, o mecanismo da identificação, uma análise a partir da teoria freudiana e da teoria crítica da sociedade. Dulce, Regina dos Santos, Pedro Siam. Vale a pena? Vale a pena. Como eu sempre digo, textos intermediários e complexos também conta com o interesse de vocês. Vamos dar continuidade. Então, vamos para o próximo bloco. Interessante que eu possa abordar agora com vocês as produções culturais e artísticas. Lembrando daquela observação feita logo no início. A minha preocupação pedagógica, preocupação educativa, preocupação de estar com todos, preocupação de não fragmentar o nosso grupo, preocupação em não perder nenhum daqueles que aqui se encontram. De modo especial, por escândalos, por não estarem preparados a ouvirem, a experimentarem aquilo que não lhes foi dado ao longo da existência de vocês. Experimentem. Andem pela diversidade, andem pela pluralidade. Dizia você numa das primeiras aulas, o meu grande trunfo, minha grande expertise foi sempre a minha postura. Eu sempre me deixei provocar pelo plural, pela diversidade. Ganhei muito com isso.
cresci muito com isso. Não perdi a razão. Não perdi o sentido da vida. Não perdi o sentido das coisas. Carrego comigo crenças, carrego comigo valores, carrego comigo a dignidade da vida. Carrego comigo o compromisso de promover a dignidade para aqueles que ainda não alcançaram. Então, voltando, informes, produções culturais e artísticas. Apresento aqui um pacote a vocês, porque a tendência daqui para frente, a partir do 6º módulo, nós estaremos a revisitar as obras que têm um viés da psicanálise. Evidentemente que existem muitas obras. Não será possível passar por todas, mas revisitaremos algumas. Sempre estarão a voltar, dependendo da nossa abordagem. Então, aqui muitas vocês já conhecem, porque essa informação já chegou a vocês. Algumas vocês já fizeram motivo de trabalho. Então, aqui nós temos literatura, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que vocês conhecem, de Stevenson. Já comentamos Cisne Negro, de Aronofsky. Vocês já tiveram conhecimento dela. A Morte de um Caixeiro Viajante, Arthur Miller. Vale a reflexão que se encontra dentro do item, porque diferentemente de outras presenças do mesmo gênero, aqui é sempre analisado na ótica do nosso tema. Quanto às obras de Frida Kahlo, está aqui em destaque, porque nós faremos um trabalho com ela ao final da aula. Uma proposta, um exercício 2, que sempre se apresenta em 3 níveis de aprendizagem, por isso um destaque. Música de Wall, Pink Floyd, já apresentei a vocês. Literatura Demian, Hermann Hesse, apresentei a vocês. Cinema Persona, já trabalhamos, Ingmar Bergman, apresentamos a vocês. Ecos, Peter Schaff, vale a pena acessar um pouco dessa literatura para conhecer um pouquinho do enredo e dessa perspectiva que ela nos coloca. É uma obra assim, meio salgada, mas tem muito a nos ensinar. Arte visual, as colagens de Max Ernst, também interessante. Música, apresentada a vocês, de Dark Side of the Moon, Pink Floyd, já conhecem. Literatura, A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón, interessante. Cinema, Hair, Spike Jonze, nós já vimos, já trabalhamos essa proposta. Engels, em América, Tony Kushner, vale a pena também uma resenha, um mergulho. A arte visual, Guernica, já comentamos de Picasso. Música, Black Star, David Bowie. E reflexão final. Perfeito? Uma variedade delas. Vamos trabalhar no final da aula de hoje com essa proposta, as obras de Frida Kahlo. Vamos para o próximo bloco. E lembrando sempre, gente, muitos informes, muitas propostas de gêneros, de produções culturais e artísticas. Evidentemente, vão conhecendo aos poucos. Por quê? Porque tudo isso é repertório. Essas obras sempre são trabalhadas na perspectiva da psicanálise. Vamos ao próximo bloco. Aqui nós temos aquele bloco de limites e possibilidades, justamente limites, fragilidades, possibilidades, benefícios. Depois vocês farão um mergulho, mas vamos só a primeira e a última. Do ponto de vista de limitação, de fraqueza, em relação a normas de gênero datadas. Freud desenvolveu suas teorias em um contexto cultural e temporal que tinha concepções rígidas de gênero, o que influenciou sua visão sobre identificação e desenvolvimento sexual. No caso,
Complexo de Édipo sugere que o desenvolvimento psicossexual de um menino envolve a identificação com o pai para resolver seus sentimentos pela mãe. Isso reflete uma visão heteronormativa e patriarcal, que não considera a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. Então vejam, aqui um minutinho só, não consigo, vamos ver. Perfeito? Então, uma primeira consideração de uma fragilidade. Vamos para a última, que aí seria um benefício: flexibilidade e adaptabilidade do ego. Consideração: a teoria de Freud sobre a identificação destaca a capacidade do ego de se adaptar e mudar em resposta a diferentes influências e experiências. Verdade. Exemplo: a identificação com diferentes figuras ao longo da vida demonstra nossa capacidade de evoluir e desenvolver uma identidade complexa e multifacetada, e, por sinal, muito rica. Perfeito? É uma proposta de leitura para observar limites e possibilidades da teoria freudiana e identificação. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante dos exercícios, sempre uma recomendação, de acordo com o tempo e possibilidade de vocês, um exercício de autoanálise. Vamos ao primeiro e último: mapeamento de influências. Escreva uma lista de pessoas que você admira ou com quem se identifica fortemente. Ao lado de cada nome, anote características ou qualidades que você admira nelas. Exemplo: eu admiro meu professor de literatura por sua eloquência e paixão pelo ensino. Ninguém está puxando brasa para a própria sardinha. Esse exercício ajuda a reconhecer os atributos que valorizamos nos outros, que possivelmente gostaríamos de incorporar em nós mesmos. Perfeito? Então, nós estamos a falar do exercício número 1, autoanálise. Vamos pegar o último. Exercício: exploração da diversidade de identificações. Descrição: procure se expor a novas pessoas, culturas e ideias que possam ampliar seu espectro de identificações. Como dizia a vocês, fiz isso ao longo da minha existência desde minha infância. Vale a pena? Vale a pena. Participei de um workshop de arte de uma cultura diferente e me identifiquei com sua expressão de emoções por meio da pintura. Interessante. Esse exercício encoraja a abertura a novas experiências e a formação de uma identidade mais rica e diversificada. Excelente. Vamos só terminar com o segundo. Considere se há pessoas ou grupos com os quais você se identifica negativamente. Explore por que dessa reação. Explore o porquê dessa reação. Me lembro que, enquanto universitário, nós fazíamos trabalho social nas favelas. Tremia nas bases. Tive que reverter esse processo. Experiências significativas de aprendizagem. Considere se há pessoas ou grupos com os quais você identifica negativamente. Explore o porquê dessa reação. Exemplo: rejeito a postura descompromissada de um colega porque valorizo muito a responsabilidade e o comprometimento. Bom exemplo. Compreender nossas identificações negativas pode revelar muito sobre nossos valores e limites pessoais. Perfeito? Material interessante. Vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, nós estamos diante do exercício 2, explorando a obra de Frida Kahlo. Então, observem a proposta sempre de 3 níveis de aprendizagem. Eu só apresento o primeiro para que a gente possa ter uma ideia. Depois, conforme o interesse de vocês procurem o nível intermediário e avançado. Quanto ao nível básico, relacionado à obra de Frida: reconhecer os temas de identidade, dor e transformação em suas obras. Não é muito difícil, não. Identificar elementos simbólicos básicos que Frida usa para comunicar suas experiências pessoais. Tranquilo também. Questões práticas:
Identifique e descreva um autorretrato de Frida que você acredita expressar claramente sua dor física e emocional. Que elementos simbólicos ela usa para comunicar essa dor? Muito curioso. Consideração: essa questão visa desenvolver a habilidade de observação e interpretação inicial, familiarizando o estudante com a linguagem visual de Kahlo. Perfeito? Aqui mais um outro exemplo. Em que aspectos você pode ver a identificação de Frida com sua herança cultural em sua arte? Ela está bem caracterizada. Escolha uma obra específica para ilustrar sua resposta. Consideração: encoraja os estudantes a reconhecer a importância da cultura e da identidade na obra de Kahlo, promovendo uma compreensão inicial da complexidade de sua expressão artística. Perfeito. Ok? Estamos dentro do exercício, dentro do desafio, proposta de nível básico, intermediário e avançado. Vamos para o próximo bloco. Meus caríssimos alunos, cá estamos a terminar então nosso trabalho de hoje, nossa aula, nosso encontro sobre o mecanismo de defesa chamado identificação. É um mecanismo muito rico, é um mecanismo que vale um belo de um mergulho, vale a pena. Dizia a vocês no início, o fenômeno da identificação é um fenômeno que sinaliza, enquanto mecanismo, a nossa busca pela sobrevivência, pela nossa identidade. E a nossa identidade acontece a partir dos próximos, mais próximos. Vale a pena refletir, vale a pena repensar nossos padrões de comportamentos na perspectiva da identificação. É um trabalho maravilhoso. Paramos por aqui e até nos vermos novamente. Tenham um bom trabalho.